Vamos lá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre análise combinatória, beleza? Então quais são os principais tópicos que a gente vai ver de análise combinatória? Princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples e com repetição, arranjo simples e a combinação simples. Iremos ver esses 5 tópicos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro entender de onde é que surge e o que é que trabalha essa análise combinatória. Então a análise combinatória é a parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar enumerá-los. Certo? Então aqui a gente vai trabalhar apenas a quantidade de agrupamentos. Não vamos enumerá-los, não vamos descrever as possibilidades dos agrupamentos, apenas quantificar. E de onde é que surge essa análise combinatória? A análise combinatória ela surge dos jogos de azar. A origem está ligada ao jogo de azar, tais como o lançamento de dados, jogo de cartas. Então, é assim que surge a análise combinatória. Beleza? Então vamos lá ver. Primeiro vamos entender o princípio fundamental da contagem, conhecido como PFC. Então, o princípio fundamental da contagem, ele é a definição. O princípio multiplicativo estabelece um método indireto de contagem de um determinado evento, sem que haja necessidade de descrever todas as possibilidades. Então aqui é o principal tópico que a gente vai usar esse PFC durante todo o estudo de análise combinatória. Então a gente vai ver que quando chegar lá no final, quando a gente estiver falando de combinação, de arranjo, em alguns problemas, no final a gente usa o PFC. Então esse PFC é como se fosse a espinha dorsal da análise combinatória. Então em vários momentos a gente vai estar usando esse PFC, também conhecido como princípio multiplicativo. Vamos lá ver um exemplo disso, né? Ele diz aí, uma criança pode escolher entre 2 balas, uma rosa e uma preta, e entre 3 chicletes, um amarelo, um verde e um branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter? Então aqui a criança ela vai ter a possibilidade de escolher 2 balas, uma rosa e uma preta, e 3 chicletes, um amarelo, um verde e um branco. Beleza? Aqui existem 2 maneiras de eu fazer esse tipo de questão. Como o número de elementos que a gente vai fazer aí, as possibilidades é pequeno, a gente pode, uma maneira de a gente descrever essa possibilidade. Então aqui a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer. Se eu quiser descrever, se eu quiser saber quais são as possibilidades de escolha dessa criança, eu iria utilizar uma coisa chamada árvore das possibilidades. Então essa árvore das possibilidades, ela descreve e quantifica. Vocês vão ver muito essa árvore das possibilidades aí quando for estudarem a parte de genética, a parte de Mendel lá, que vai ter os cruzamentos, aquelas possibilidades todas de recessivo, de não sei o que. Então, essa parte da biologia, ela é muito utilizada. Também vocês podem perceber a árvore genealógica, que também é uma árvore das possibilidades. Como é que a gente vai fazer essa árvore das possibilidades? Então, no primeiro momento de escolha, o menino tem 2 possibilidades. Ou ele vai escolher a bala rosa ou a preta, certo? Uma vez ele escolhendo a rosa, vamos ler o problema de novo, ó. Rosa, preta, amarelo, verde e branco. 2 balas e 3 chicletes. Então aqui ele escolhe uma bala rosa ou preta. Uma vez ele escolhendo rosa, ele vai escolher um chiclete ou amarelo, ou verde, ou branco. A mesma coisa vale, se ele escolher a bala preta, ele vai escolher o chiclete ou amarelo, ou verde, ou branco. Verificando as combinações, as possibilidades possíveis, eu tenho rosa com amarelo, rosa com verde, rosa com branco. Preto com amarelo, preto com verde, preto com branco. Então repare que isso daqui eu construí uma árvore das possibilidades, ou seja, esses elementos que estão aqui são todas as possibilidades possíveis que eu posso ter tendo essas opções de escolha. Então é para isso que serve a árvore das possibilidades, para eu descrever as possibilidades de um evento. Logicamente que a desvantagem de usar essa árvore das possibilidades é quando é um evento que tem várias opções de escolha.
Então, quando acontece isso, a árvore fica um pouco inviável, porque fica algo imensurável aí, algo muito grande para ser feito. Como a gente vai trabalhar na análise combinatória com elementos com combinações bem grandes, com possibilidades grandes, então por isso que fica inviável o uso da árvore das possibilidades. Mas a vantagem dela é que a gente descreve e quantifica. Então, quando o conjunto for pequeno, a gente pode usar ela para poder encontrar quais são as possibilidades. E aí, quando eu venho, quais são as possibilidades, conto, eu tenho 6 possibilidades. Repare que eu poderia usar isso nesse problema, como a gente falou, a gente vai usar o PFC, que é o principal aqui, ponto que a gente tem interesse, que é no PFC. O PFC, como diz no estudo da análise combinatória, a gente não está preocupado na descrição, a gente está preocupado apenas na quantidade, ou seja, a gente quer saber apenas o total de possibilidades e não quais são as possibilidades. E aí o PFC, o princípio multiplicativo, diz o seguinte, que nós iremos pegar o total de possibilidades, será a multiplicação da quantidade de possibilidades em cada momento de escolha. Como é que é isso? Vamos lá verificar. No meu primeiro momento de escolha, eu tinha 2 possibilidades. Ou eu escolhia a bala rosa ou preta. Então, no meu primeiro momento de escolha, eu tenho 2 possibilidades. No meu segundo momento de escolha, eu tenho 3 possibilidades, que é o amarelo, o verde, o branco, o chiclete. Pela definição do princípio multiplicativo, ele diz que o total de possibilidades vai ser a multiplicação das possibilidades em cada momento de escolha. Então, no primeiro momento eu tinha 2, no segundo momento eu tinha 3. 2 vezes 3, eu tenho um total de 6 possibilidades, que foi justamente o que eu encontrei aqui na minha árvore das possibilidades. Só que na árvore eu descrevi e quantifiquei. No princípio, no PFC, eu apenas quantifico, não descrevo. Meu interesse aqui é apenas saber a quantidade de possibilidades e não quais são as possibilidades. Beleza? Então isso é que vai se tratar o princípio multiplicativo, ou conhecido também como o PFC. Beleza? Vamos lá ver um outro exemplo. Ele diz aí, uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa? Então, quando eu tenho aqui o primeiro lançamento, que é o primeiro momento de escolha, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades, ou cara ou coroa. No segundo momento, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades também, ou cara ou coroa. No terceiro momento, 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Pelo princípio multiplicativo, ele diz o quê? Ele diz que eu vou multiplicar cada momento de escolha. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho um total de 8 possibilidades. Então, qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa? 8 sequências possíveis de cara ou coroa, lançando a moeda 3 vezes para cima. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Ele diz: a última parte do seu número de telefone contém 4 dígitos. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Então eu tenho aqui 4 possibilidades. Eu tenho aqui os 4 dígitos finais do número. Ou seja, esse número aqui, eu tenho quantas possibilidades para esse primeiro número? De 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades. Nesse segundo número aqui, eu tenho quantas possibilidades? Também 10. Por quê? Porque pode haver repetição. Se não pudesse haver repetição, ele iria dizer, não podendo haver repetição do número. Como eu sei que o número de telefone ele pode se repetir, então aqui a gente também tem 10 possibilidades. No terceiro momento, 10 possibilidades. No quarto momento, 10 possibilidades. Como eu disse que o total de possibilidades aplicando o PFC é a multiplicação desses elementos, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ficando com 10.000 possibilidades. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Vamos supor que uma fábrica produza motos de tamanho grande, médio e pequeno. E o cliente pode escolher as cores cinza, vermelho e branco. Quais são as possibilidades de venda que a empresa pode oferecer? Então tem o motor médio, grande, médio e pequeno e as cores cinza, vermelho e branco.
Vou usar a árvore só para título de demonstrar como é que ficaria e a gente pode fazer. Mas se eu quisesse usar o PFC, sem problema nenhum. Então aqui eu tenho que... A árvore diz que na primeira escolha eu tenho grande, médio, pequeno. Eu escolhi no motor grande, eu vou escolher as cores cinza, vermelho e branco. Se eu escolher o motor médio, eu vou ter a possibilidade de escolher as cores cinza, vermelho e branco. Se for pequeno, cinza, vermelho e branco. Como é que vai ficar as possibilidades? Motor grande na cor cinza, motor grande na cor vermelha, motor grande na cor branca. Motor médio na cor cinza, motor médio na cor vermelha, motor médio na cor branca. Motor pequeno na cor cinza, motor pequeno na cor vermelha, motor pequeno na cor branca. Então tem quantas possibilidades aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é justamente o que deveria que ter, né? Porque a gente já viu que pelo PFC a gente multiplicaria a quantidade de escolhas no primeiro momento, que é 3, vezes o segundo momento, que também é 3, teria que dar realmente 9 possibilidades, como o que deu aí descrito na minha questão. Beleza? Diante disso, vamos aqui, já vimos o PFC, que a gente vai usar bastante. Vamos também para uma coisa que vai ser usado bastante nas fórmulas de permutação, de arranjo de combinação, que é o fatorial. O que é esse fatorial? Então vamos lá pela definição. Definimos como n fatorial a multiplicação de n por todos os seus antecessores até chegar a 1. Como assim? Vamos lá entender. Isso daí é como se fosse uma fórmula. n, n-1, n-2 e assim segue até 3, 2, 1. Então o que é que eu estou dizendo? Toda vez que vier esse fatorial na frente do número, significa que foi a compilação da multiplicação de vários números, ou seja, de seus antecessores. Então, por exemplo, quando eu tenho 4 fatorial, isso daqui é a multiplicação de 4. Quem é o antecessor? 3. Quem é o antecessor? 2. Quem é o antecessor? 1. Ou seja, até chegar onde? No 1. E o que é que eu faço aqui? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, você vai decompor o número até chegar a 1 e fazer a multiplicação de todos esses termos. Isso é que significa um fatorial. Decompor, multiplicar. Uma observação: 0 fatorial vai ser sempre igual a 1. 1 fatorial sempre também vai ser igual a 1. E o mais importante de todos, não posso somar 2 fatorial mais 3 fatorial. Lembre-se o seguinte: quando está com a exclamaçãozinha indicando que é um fatorial, aquilo já não é mais um algarismo sozinho. Aquilo é um agrupamento de algarismos que estavam sendo multiplicados, que para eu não escrever a notação dessa maneira foi criado o fatorial. Então esse fatorial ele foi criado justamente para simplificar a minha notação. Ao invés de escrever como na época tinha contas muito grandes, então, por exemplo, fazer 20 fatorial. Então lá naquela época, lá atrás, se escrevia no manuscrito, né, 20, 19, 18, 17, até chegar a 1. Ao invés de escrever todas essas multiplicações, fazia o quê? Colocava 20 a exclamação, indicando que era a multiplicação de todos esses números até chegar a 1. Certo? Então aqui é a mesma coisa. Então, por que eu não posso somar? Porque 2 fatorial não é 2 o número, 3 fatorial não é 3 o número. 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, tem um monte de número atrás que tem que ser multiplicado primeiro para depois somado. Então, por isso que não tem soma, não tem subtração, não tem multiplicação entre dois números com o fatorial, certo? Então, 2 fatorial mais 3 fatorial não é 5 fatorial. 6 fatorial menos 4 fatorial não é 2 fatorial. 5 fatorial vezes 3 fatorial não é 15 fatorial. E como é que eu vou fazer isso? Você tem que decompor cada elemento desse separadamente, depois somar, ou subtrair ou multiplicar. Repare que não tem a divisão. E a divisão eu posso fazer? Também não, mas a divisão tem a possibilidade de uma simplificação. A simplificação pode ser feita. O que eu não posso,
Por exemplo, é eu chegar aqui e disser que 8 fatorial dividido por 2 fatorial, isso daqui é igual a 4 fatorial. Isso daqui não existe, beleza? Então isso daqui não existe, a gente vai simplificar e aí a gente vai trabalhar aqui como é que vai funcionar essa simplificação. Vamos calcular todos esses fatoriais aí. Então vamos lá, 5 fatorial vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Efetua essa multiplicação toda, vou ficar com 120. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 24. Letra C, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 6. Letra D, 2 fatorial, 2 vezes 1 igual a 2. Letra E, 5 fatorial menos 3 fatorial. Como eu falei, o que é que eu tenho que fazer? Calcular separadamente. 5 fatorial a gente já fez, que é 120. 3 fatorial a gente já fez, que é 6. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Fazer a subtração. 20 menos 6 é 6 aqui. 20 menos 6 vai dar igual a quanto? Deixa eu só consertar aqui. Isso daqui é 6. 20 menos 6, eu vou ficar com 114, certo? Houve um erro aqui de digitação. 114. Beleza? Então vamos lá. 6 fatorial mais 4 fatorial. 6 fatorial vai dar igual a 720. 4 fatorial vai dar igual a 24. Somando 720 mais 24, eu vou ficar com 744. Beleza? Letra G. Ó, o que é que eu vou fazer? 6 fatorial dividido por 3 fatorial. O que é que eu faço? Toda vez que eu tiver uma divisão, a gente vai decompor o maior até chegar ao menor. Então significa que eu vou decompor o 6 até chegar ao 3. Quando eu estou fazendo a decomposição do número aqui, ó, eu posso parar a minha fatoração em qualquer momento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 6 fatorial, eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui que eu deveria fazer. Mas se esse 6 fatorial eu quiser apenas fatorar 6 até o 5, eu posso. Mas toda vez que eu não parar no 1, eu tenho que colocar exclamação indicando que isso daí vai ser decomposto até chegar a 1. Por que eu não faço isso? E como é que eu vou fazer isso? Um artifício para a gente usar a simplificação, que é o que a gente vai ver agora ali, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o maior até chegar ao menor. Então vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Paro no 3 por quê? Porque eu tenho um 3 fatorial embaixo. E aí lembrando, na simplificação eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Se eu tiver um número em cima com fatorial e embaixo sem o fatorial, por exemplo, se fosse um 3 puro, eu não poderia cortar esse 3 fatorial com 3 puro. Se o número está com fatorial, para ele ser simplificado, de baixo também tem que estar com fatorial. E aí nesse momento eu corto 3 fatorial com 3 fatorial de baixo. E aí eu faço 6 vezes 5 vezes 4, vai dar igual a 120. H, 8 fatorial, 5 fatorial. Mesma coisa, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parou no 5, cortou, sobrou o quê? 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar igual a 336. O I, 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. E aí eu vou fatorar o maior até chegar ao menor, só que tem dois números aí. Ou você fatora o 7 até chegar ao 3, ou você fatora o 7 até chegar ao 4. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado, só que obviamente são caminhos distintos, diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Então aqui eu vou conservar o 4, fatorei aí até o 4, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, cortei com o 4 de baixo. Só que o que é que acontece com esse 3? Esse 3 tem um fatorial e não tem mais nenhum em cima com fatorial para simplificar. Então significa que esse 3 fatorial eu tenho que fazer a decomposição. 3, 2, 1. Nesse momento é de extrema importância nós fazermos a simplificação. E uma simplificação tem vários caminhos a ser seguido.
Quanto mais rápido eu simplificar, mais rápido eu faço minha conta. Quanto melhor eu souber utilizar a simplificação, melhor, mais seguro vai ser a minha conta final, porque vai ficar um número pequeno para eu executar a conta final. Então, por exemplo, aqui eu posso ir várias maneiras. Qual é a maneira que eu vou fazer? 3 vezes 2 vai dar igual a 6, ou seja, cortei dois números de uma vez com o número de cima. Posso fazer isso? Posso, porque enquanto estiver tudo multiplicando, eu posso fazer. 3 vezes 2, 6, corta com 6 de cima. Sobrou o quê? 7 vezes 5, que vai dar igual a quanto? 35. J, repare que eu tenho 3 números agora. Vou fatorar até o 4. Cortei o 4. Os outros 2 números eu vou fazer decomposição. Por quê? Porque não tem mais fatorial em cima para eu cortar. Então eu vou ficar 3, 2, 1, 2, 1. Corto 3 vezes 2, 6. Como eu não tenho mais nenhum número em cima que eu possa simplificar com 2, vou ficar com 7 vezes 5 dividido por 2. 7 vezes 5 vai dar igual a 35 sobre 2. Beleza? O K, mesmo procedimento. Vou fatorar o primeiro 6 fatorial, parei no 4, e o 5 eu parei no 3. Cortou o 3 fatorial com 3 de baixo, 4 fatorial com 4 de baixo. Faz assim a decomposição do 3 fatorial, 3, 2, 1. 3 vezes 2, 6, corta. Sobrou 5 vezes 5 vezes 4, que vai dar igual a 100. Beleza? Assim que a gente tem que aprender a minha simplificação. Então tem que praticar bastante para eu poder verificar essa simplificação. Beleza? A última aqui, 6 fatorial dividido por 3. Repare que aqui eu não parei a decomposição no 3. Por quê? Porque embaixo não é um fatorial, é um algarismo. Então significa que eu vou decompor o 6 até o final. Nesse momento eu posso cortar os dois 3, porque todos os dois agora é algarismo, ok? Não é fatorial. Sobrou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2, que vai dar igual a 240. Beleza? Notação especial. O que é essa notação especial? É a fórmula que a gente acabou vendo, né? N fatorial igual a N mais 1, N menos 1, ou seja, é sempre o de trás menos 1. Então vamos ver aqui esses dois exemplos, como é que eu vou fazer e como é que eu vou resolver essa questão da notação especial. Então aqui é aquilo que eu falei, vou fazer o fatorial do 4 mais o fatorial do 3 separadamente, multiplico, somo, dá igual a 30. Letra B, repare que eu tenho 50 fatorial menos 49 menos 49. Eu falei o quê? Que a gente vai fatorar o maior até chegar ao menor. Então vamos fatorar o 50 até chegar ao 49. Tá aí. Em cima, quando eu tenho algo em comum, eu tenho uma subtração, tem algo em comum entre essas duas parcelas da subtração. Toda vez que eu tenho esse algo comum, o que é que eu faço com esse algo em comum? Coloca em evidência. Coloquei em evidência o 49. Repare que nesse momento, do jeito que estava aqui, eu não poderia simplificar, cortar, por quê? Porque tinha uma conta de subtrair. Nesse momento eu tenho uma conta de multiplicar, uma multiplicação eu corto. Cortei 50 menos 1, que vai dar igual a 49. Então aqui é 50 menos 1, que vai dar igual a 49. Letra C. 8 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, 2. Faz a simplificação. Cortou, parei no 3, cortou. Faz a decomposição aí. 3, 2, 1, 2, 1. 3 vezes 2, 6, corto com 6. O 2 eu simplifico com 4, eu simplifico com 8. Obviamente que eu vou simplificar aqui ou com 4 ou com 8, tanto faz, eu vou simplificar com 4. Então ficou 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2, que vai dar igual a 560. Se eu quisesse simplificar com 4, teria algum problema? Não, mas daria o mesmo resultado. O segundo tem a notação especial. Então tem o n fatorial mais 1 e n menos 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor essas duas, o maior até chegar ao menor, como eu falei. O maior é o que está com sinal de mais. O que é que eu tenho que fazer aqui? Como é que funciona essa decomposição? E aí vamos lá voltar para a nossa fórmula aqui da notação especial. Primeiro da fórmula aqui, repare, ó.
n fatorial é n menos 1, ou seja, o segundo termo é o primeiro menos 1. N menos 1, depois N menos 2, depois N menos 3 e assim segue sucessivamente. Ou seja, eu estou sempre subtraindo de 1, sempre subtraindo de 1, sempre subtraindo de 1. Beleza? Então, vindo para a notação especial, primeiro N mais 1 fatorial. Depois N mais 1 menos 1 dá o N. N menos 1, N menos 1. N menos 1 menos 1, N menos 2, porque fica menos 1 menos 1 menos 2. Beleza? Então a gente está decompondo, ó, diminuindo até chegar o valor que a gente estiver interessado em parar. Então, enquanto a gente for fatorando, a gente vai decompondo isso daí infinitamente, mas o problema vai dizer onde é que a gente vai parar. Então, voltando aqui para o nosso problema, então aqui, por exemplo, eu vou fatorar o n mais 1 até chegar ao n mais 1, menos 1. Então vai ser n mais 1, n menos 1. Cortei, ó. Parei, cortei, n mais 1 vezes n, distribui aí essa multiplicação, vou ficar com n ao quadrado mais n menos 210, como isso deu uma equação de segundo grau, e aqui vai cair bastante a equação de segundo grau, aplica a fórmula de Bhaskara, ó, vou ficar com n1 igual a 14, n menos 1, n1 igual a 14, n2 igual a menos 15. Como não existe fatorial de número negativo, então o n é igual a 14, beleza? Mesma coisa na letra B, ó, só que agora com x, faz a mesma coisa, decompõe o maior até o menor, vou decompor o x mais 1 até chegar ao x menos 1. Cortei, isso vai gerar uma equação de segundo grau, distribuo, e novamente aplicando a fórmula de Bhaskara, eu vou ficar com n1 igual a 7, n2 igual a menos 8. Novamente, descarta o número negativo, por quê? Porque não existe fatorial de número negativo. Fatorial só existe de número positivo. Beleza? Letra C, a mesma coisa, eu vou decompor o maior até chegar ao menor. Então aqui decompôs o n mais 1 fatorial até chegar ao n menos 1, o n fatorial até chegar ao n menos 1. Nesse momento eu não posso cortar o n menos 1, por quê? Porque existe aí uma subtração. E uma subtração de algo em comum. Tem uma parcela em comum. Qual é a parcela? O n menos 1 fatorial. Que é a mesma coisa de eu cortar ele logo direto. O que é que eu faço? Colocaria em evidência para depois cortar. Mas eu já posso fazer isso logo. Cortei logo, mas isso daqui eu só posso fazer por quê? Porque tem nas duas parcelas e aí eu colocaria esse termo em evidência. Então, para simplificar, eu já cortei direto. Então ficou n mais 1 vezes n igual a menos n igual a 81. Distribui. Isso dá uma equação de segundo grau novamente. Só que agora uma equação de segundo grau incompleta. Então o expoente passa para o outro lado como raiz. Eu vou ficar com n igual a 9. Beleza? Então aqui a gente encerra a nossa aula.